Essa Paula, cara. até no cenário seguinte, muitas vezes os profissionais do universo mental, eles estão fazendo ótimas investidas em uma mente que mora num corpo que muitas vezes está doente, igual você falou no começo. Muitas vezes o cara está doente, aquele cara que ou ele é pessimista com tudo, ele não aguenta um desconforto nenhum, ou é aquele cara que só sabe viver no desconforto. Ele só fala, pô, esse cara ele tá mais doente do que muito doente e nem sabe. Como é que a gente pode provocar? Porque eu sempre penso no afegão médio. Tipo, tem um cara ouvindo a gente aqui e ele tá pensando, poxa, legal, é um médico que fala... Vou falar do jeito que muitas vezes ele pode entender. É um médico que fala que parece um coach, só que é um médico. Então, porra, olha que legal ouvir isso de um médico. É um cara que ele não tá falando apenas dos músculos, ele, pô, por formação e por especialidade, ortopedia. Aí o cara tá falando do desenvolvimento mental, do cara, como o cara encarar aquele peso que tá no peito dele durante a manhã, como isso interfere no dia dele, como isso afeta não só o corpo dele se vai crescer ou não, mas como isso vai encarar a forma como ele lida com a vida, lida com os problemas, lida com os desafios, como isso poderia se tornar mais popular? Eu acho que a gente tem que fazer um passo atrás ainda, Elton, pelo seguinte. A gente tem que entender o que é a figura do coach, né? E por que a figura do coach apareceu. Eu acredito que toda profissão, ela deve uma devolução para a sociedade. Exato. Você devolve de alguma forma. Quando a gente não tinha esse negócio aqui, 30 anos atrás, como que você devolvia? Pra quem tá no Spotify é um celular, gente. É isso, é um celular. Quando você não tinha um celular, quando você não tinha rede digital, internet, whatever, né, como que você desenvolvia? Você desenvolvia fazendo para a sua sociedade, né, aquilo que a sua profissão te capacitava. Então você era médico, né, então uma sexta-feira você passava no lar de velhinho cuidando dos velhinhos. Você era engenheiro, né, então você ajudava a construir uma creche. Você era advogado, então você fazia alguns tipos de trabalho pro bono, né? Só que hoje você consegue ajudar muita gente através do meio digital. Você consegue, por exemplo, sei lá, tem a Amanda da Defesa Médica, que é um Instagram que eu sigo no meu Instagram, né? Qual que é a socialização dela? Para profissionais da saúde, ela fala sobre direito médico. Então, a via digital, ela te ajuda a quê? A falar daquilo que você faz e ajudar, pelo menos intelectualmente, muitas pessoas. Bom, o que acontece nessa transição entre as pessoas que faziam lá atrás o que era a atuação delas dentro de um ambiente protegido e o que acontece com as pessoas que hoje fazem no digital? Existe um gap. Esse gap é o quê? Nem todas as pessoas que são profissionais e que fazem um trabalho social, elas conseguem transformar isso em digital. E o que é muito louvável, muitas delas não falam. Porque se você faz uma caridade, mas divulga lá na internet, isso não é caridade, isso é autopromoção. Me desculpa quem faz isso. Né? Aliás, continue ajudando. Né? A sua autopromoção muito provavelmente vale a pena. Né? Mas saiba, eu olho isso como autopromoção. E aonde veio essas pessoas que... E também a gente tem que entender que coach tem uma formação. A gente está usando um apelido para as pessoas que têm essa formação, né? Que também não é adequado. Né? Então, o que tem dessas pessoas? Vamos chamar eles de interlocutores. O que tem esses interlocutores? Eles cobrem essa lacuna entre as pessoas que são tecnicamente preparadas e fazem, e que não existe o discurso delas dentro da rede. Nós temos que nos lembrar que a nossa geração aqui, ela se acostumou com isso aqui. É a geração dos nossos filhos que nasceu dominando isso aqui. Então, tem dentro da nossa geração gente que é avessa ao universo digital, ao mundo digital. Mesmo tendo todo esse trabalho, essa técnica. Olha só, eu me formei em 2004 na Escola Paulista de Medicina com outros 120 médicos. Se fosse uma questão de formação, nós tivéssemos uma formação absolutamente igual. Então, todos teriam que ter contas no Instagram com milhares, milhões de seguidores? Ué,
Se isso depende da tua intelectualidade, qualquer um dos meus colegas poderia ter isso. Qualquer um dos meus veteranos poderia ter uma rede social maior que a minha. E qualquer um dos meus calouros, eles poderiam ter uma rede social crescente que pudesse chegar onde a minha está em algum tempo. Por que que isso não é verdade? Porque eles são a lacuna aonde esses interlocutores vão falarem. E esses interlocutores, eu acho que existe... Tudo tem um bom e um ruim, né? Porque eles podem despertar para um determinado... Muitas pessoas para um determinado... Né, para uma determinada ação, para um determinado estado de espírito, né? Agora, eu acho perigoso a pessoa sem o domínio do que é a profissão de trabalhar a mente das pessoas, ela se dispor a esse papel. Eu acho perigoso, eu acho que as críticas que acontecem é porque existem transgressões do que é o saudável. Lembrando que a rede social, Elton, ela não é... Quando você... Né, e aí eu empresto que é o discurso de um sujeito que eu assisti num documentário da Netflix sobre rede social, né, que ele fala, quando a rede social é de graça, é porque o produto é você. Então, esses interlocutores, eles não estão tratando, na verdade, pessoas. Eles estão tratando produtos. Produtos para quem? Ué, produtos para empresas que querem ter, por exemplo, um nicho de dispersão daquele produto. Eu estava conversando com o Thales Gomes 2 semanas atrás, liberou agora o episódio. E aí o que a gente estava conversando? Ele falou assim, mas você é um influencer? Eu falei, não, eu sou médico. Não, mas você é um influencer? Eu falei, não, eu sou médico. Eu posso ter influência, mas eu não sou um influencer. Um influencer, se você chamar isso de profissão, ele é o indivíduo cujo objetivo é influenciar as pessoas. Agora, por que isso é uma profissão? Porque ele ganha dinheiro para isso. Sim, ó, igual desse produto, você quer fazer uma propaganda para mim e tal. Ó. Ele fez disso a profissão dele. Exatamente. Né? E isso é uma das coisas que eu acho que a medicina não combina. Eu sei que eu tenho possibilidade de influenciar, mas eu não cumpro o papel de influenciador. É diferente uma pessoa que é influente e uma pessoa que é influencer. Exatamente. Né? O influencer, por profissão, o que ele vai fazer? Ele vai, né, vender a capacidade de venda dele para um determinado produto. Tudo certo, não tem problema. Agora, toda profissão que lida com pessoas, ela tem um regimento, ela tem um conselho de ética, ela tem uma coisa. Eu acho que precisa ter alguma regra, e eu não estou falando de censura, nada disso, eu estou falando que precisa ter regra. Todo jogo tem regra. Por quê? Porque se você faz uma coisa... Você não vê a zona, né? Exatamente. Senão você começa a vender, né, coisa que vai fazer mal para as pessoas e não vai fazer bem. Ou você vai vender ideias que faz mal para as pessoas em vez de fazer bem. Ou você vai vender mentiras. Claro que, com a coisa digital, tudo ficou mais rápido. Né? Você mente mais rápido, ganha dinheiro mais rápido, mas perde mais rápido, que te pegam na mentira mais rápido também. Cai também mais rápido. Né? Agora, o dano é eterno. Exato. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado de... Não pode muitas vezes falar assim, mas tudo bem, né? A gente vai... A pessoa... Isso vai ser descoberto e aí a pessoa vai, né, perder a fama, vai perder isso, vai perder aquilo. Né? Não pode ser isso, até porque se esse cara ele consegue vender coisas ruins para as pessoas, a gente tem que pensar que ele consegue vender. Vamos pegar esse sujeito, fulano, vamos vender coisa boa, né? Vamos vender atitude boa, vamos fazer, sabe? A gente tá numa situação tão complicada de mundo, Elton, na minha opinião, que você não pode desprezar nem os ruins. Porque se esse ruim, ele serve para alguma coisa, né? Pelo menos virar adubo, né? Ele tem que ser aproveitado. Então, a minha ideia em relação a como que você faz essa comunicação para as pessoas é justamente, primeiro, fazer um esforço humano, né? Humano no sentido de que, né, aquilo não é um negócio, aquilo não é um business, né? Precisa existir um esforço humano para você definir algumas regras. Segundo, você tem que ter aconselhamento. Bom, todo mundo tem que ter. Você quer ver um ato que eu achei sensacional do presidente Bolsonaro no podcast lá do Ehrenberg?
A hora que eu apertei ele da residência médica, ele falou, peraí que eu não entendo disso, eu vou ligar pro Queiroga aqui já. A gente falou a mesma coisa. Mas admitiu que não sabe, né? Meu, o cara que tem... eu sou médico, se o paciente me pergunta uma coisa, sei lá, de neurocirurgia, pera lá. Vamos ligar pro Paulo Porto, vamos ligar pro Vinícius Benites, né? Eu tenho minha rede de neurocirurgião, eu ligo pra eles, se precisar na frente do paciente. Eu não sei. Eu achei sensacional. Ele ligou o Queiroga, botou o Marcelo Queiroga aqui e falou assim, e aí, Queiroga, como é que tá aquela relação da residência lá? Aí o cara falou, criou tanto. Queiroga, não acabou esse papo ainda, porque eu tenho que defender meus meninos, eles têm que ter vaga para residência, né? Porque o Brasil não precisa de médico, o Brasil precisa de especialista. A gente não tá mais na era do profissional, a gente tá na era do especialista, né? O cara que treina e que sabe tratar o que é especialidade. Não dá para ser aquela coisa, Deus levou. Não, pode ser até que Deus tenha levado, mas o homem tem que ter tentado de tudo antes para tentar impedir isso. Eu achei que ele fosse completar a frase de outro jeito. Como? Fala. Pode ser que Deus tenha levado, mas pode ser que tenha sido outra.